Aleluia, boa noite. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que honra poder servi-los. Estou acompanhado, bem acompanhado, muito bem acompanhado, maravilhosamente acompanhado. Estou acompanhado com a minha esposa, Viviane Martinello. Linda, maravilhosa. E é uma honra servir essa casa. Tenho um carinho, pela Mari e pelo Caio, de longa data, já de trás, lá de trás, né? A gente teve aqui ano passado, foi uma bênção poder... Abriu esse ano, 2 vezes no mesmo ano, rapaz, nem na minha igreja eu prego tanto assim. 2 vezes no mesmo ano. Então, olha que alegria para mim, poder servir essa casa, essa comunidade, que está servindo o reino de Deus, na sua maioria fora da sua nação, da sua país natal, e mesmo com desafios de estar em outra nação, não abandonaram o Senhor, não abandonaram a casa de Deus, a comunhão. Eu sei que é desafiador, o desafio é diferente, mas eu quero tentar servi-los da melhor forma, e eu queria trazer uma mensagem sobre mudança. Eita, ninguém falou amém. Você vai ter que mudar de time, parar de torcer pro Flamengo. Eis que te digo, troque. Eu quero falar sobre o poder da mudança. O poder da mudança. Eu queria ler 2 textos. Abra comigo Gênesis capítulo 12, por favor. Da outra vez que eu preguei aqui, eu fiz uma bagunça no culto. Dessa vez eu não vou fazer, prometo. Depois eu botei ali embaixo, atrapalhei a câmera, deu tudo errado. Mas dessa vez eu vou ficar aqui em cima, obediente. Bom, somos pastores, para quem não sabe, eu e a Vivi somos pastores em Criciúma, numa comunidade chamada Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil, e uma comunidade chamada Abba Pai. Somos pastores lá há 12 anos, a Abba vai fazer 12 anos agora em novembro, e a gente tem vivido, aleluia. É um anjo tocando, o teclado tocou, não tem ninguém, Bolito. Deus mandou um anjo. E se for botar, bota bem levinho, tá bom? Gênesis 12, versículo 1, por favor. Diz assim: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Então Abraão partiu como o Senhor ordenou, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Vai para o capítulo 13, por favor. Se você puder, só um pouquinho para frente. Eu não sei se está colocando no telão. Está colocando? Colocou aqui? Então pode colocar para mim o 13, versículo 14. Isso, 13, 14. 14, acho que 14 e o 15. Vamos lá. Gênesis 13, 14, 13, 14 diz assim: então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, oriente e ocidente, toda a terra que vês, te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. E quem crê na palavra de Deus, diga amém. Amém. Espírito Santo, eu oro para que essa palavra dê fruto, que eu possa ser um bisturi na mão do médico, uma caneta na mão do escritor, que eu possa ser um servo fiel ao Senhor, e que a tua palavra possa fluir através de mim e cumprir o propósito na qual ela vai ser ministrada, em nome de Jesus. Bom, o texto você conhece, talvez você já ouviu pregar, talvez você está aqui porque ouviu essa palavra um dia lá no Brasil, e você estava lá num culto e Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela. Não sei por que você está aqui, não sei a razão de você estar vivendo aqui, e as mudanças fazem parte da vida.
Mudança de país, mudança de mentalidade, mudança de mesa, mudança de amigos, mudança de relacionamento, mudança de comunidade de fé. Mudanças fazem parte da nossa vida. Constantemente estamos mudando. Quem não está mudando, ou morreu, ou está morrendo. Porque mudança faz parte da vida. Eu estou mudando. A minha esposa, talvez ela vai falar um pouquinho, voltou a estudar, fazer faculdade. Mas já essa altura do campeonato, sim. Mas estudando teologia, não, fazendo nutrição. Não sei se ela quer cuidar de mim. Fazendo nutrição, mas nutrição a essa altura do campeonato, porque as mudanças fazem parte. E as mudanças fazem com que a gente permaneça ativo na mente, nas emoções. As mudanças não deixam a gente ficar como água parada. A gente tem vida nas mudanças, elas fazem parte. O risco é fazer mudanças que Deus não pediu. O risco é mudar na hora errada. O risco é mudar sem obedecer. E aqui no texto a gente vai ver algumas coisas. Por exemplo, você entende o texto? Que Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Interessante no capítulo 12. Só que o texto diz, a gente leu, que Ló foi junto. E Ló, você sabe, é um sobrinho, meio filho, é um cara que ele cuidou. Ló é um menino que estava com ele, mas era parente. E não era para ter ido. E é interessante que Deus falou: olha, vai, eu vou te mostrar. Ló foi junto. Deus não mostrou, ele só saiu, mas Deus não mostrou. Quando Ló se afasta de Abraão, Deus mostra a terra. Porque a obediência, o processo de mudança exige de mim e de você obediência. O reino de Deus, para quem é novo na fé, talvez você não vai compreender exatamente isso agora, mas os mais velhos na fé já vão entender o que eu estou dizendo. O reino de Deus, ele não é romântico, porque amor não é romântico. Amar a esposa não é romântico. Para ser romântico, você vai lutar, você vai fazer manutenção, mas amor é uma decisão. Amar os filhos não é romântico. Corrigir os filhos é amor, não romantismo. Às vezes, não sei se você já fez isso, eu já corrigi a minha filha e depois fui para o quarto chorar. Eu corrigi, ela foi chorar no quarto dela, eu fui para o meu. Porque o meu coração partiu no meio. Porque a minha filha estava chorando, mas eu mesmo corrigi. Porque eu a amo. E o amor é uma decisão. A vida cristã não é a Disney. Ela está muito mais para um campo de guerra do que para um parque de diversão. E quando a gente vai andando com Jesus, você vai ver que Deus vai esticando a gente para caminhos de obediência. Por que Deus não pede primeiro para Abraão Isaac? Por que Deus não pediu direto? Vou dar Isaac, vou pedir Isaac e tá bom. Não, Deus começa pedindo: sai da tua terra. Não, mas por quê? Porque sair da terra é diferente de entregar um filho. Então ele começa: sai da tua terra. Aí ele sai. Agora me obedeceu, mas tem um processo de obediência que está no caminho. Próximo passo é Abraão, Ismael. Abraão, agora eu quero Ismael. O sobrinho primeiro, Ló. Depois o Ismael, que é um filho que não era da promessa. Percebe que ele começa saindo da terra, da parentela, deixa o sobrinho, deixa Ismael. Agora Deus fala: agora eu quero Isaac. Por que eu não pedi direto Isaac? Porque a gente não aguenta. Se Deus pede direto aquilo que ele vai querer lá na frente, você não aguenta. Então ele vai esticando em você, em pequenos processos de obediência. Então, as bênçãos de Deus, elas são incondicionais. Repete comigo: incondicionais. Porque a bênção de Deus é a bênção de Deus. Quando um pai quer abençoar um filho, não pergunta por quê. O pai quer abençoar. Então a bênção que te alcança, ela é incondicional. Mas as promessas normalmente são condicionadas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, condicional. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, se não abrir, não vai vir a promessa na sequência. A maioria das promessas são condicionais. Então eu preciso lembrar você de que talvez você não está recebendo aquilo que outros estão recebendo, porque você não está usando a condicionante.
Se você perdoar, você tem que perdoar. Mas Deus não me ama, Ele te ama tanto que Ele não vai te dar. Porque você não está pronto para receber. Porque a obediência me prepara para receber. Vou repetir, a obediência me prepara para receber. Se eu não estiver maduro o bastante para receber o que Deus tem para mim e Ele me der, Ele me mata. Porque até uma bênção pode me matar. A diferença da vacina, a diferença da cura e da morte num remédio está na dosagem. Um remédio que cura pode matar. Depende da dosagem. E a dosagem vai ser administrada por Deus na medida que Ele sabe que eu estou no processo na mão de Deus, sendo trabalhado por Ele. Então, Abraão, sai da tua terra, deixa todo mundo. Ele leva Ló. Quando ele leva Ló, ele deixa uma condicionante. Ele fala assim: estou levando Ló comigo. E tudo bem, eu só não vou te mostrar. Você obedeceu uma parte, mas não obedeceu tudo que eu pedi. Já que você não obedeceu tudo, você não tem toda a bênção. Porque promessas são condicionais. Quem está comigo até aqui? Deus é interessante. Você já parou para pensar? Eu não sei se você faz isso. Eu tenho um hábito de às vezes parar para pensar e conjecturar e viajar na Bíblia. E eu fico pensando, por que Deus não botou um muro naquela árvore no jardim? Mas é simples, gente. Deus é Deus, não é Deus? Adão, está vendo aquela árvore ali? Olha bem, porque não vai ver mais. Eu vou levantar um muro de 30 metros. Ninguém toca naquela árvore ali. Porque vai que tu toca e morre. Então, já que eu te amo tanto, Adão, eu não quero que você morra, eu vou levantar um muro. Não, Deus não põe um muro na árvore. Por quê? Porque o amor não é obrigatoriedade, é decisão. Então Deus está dizendo assim: Adão, eu quero que você prove que você me ama. Eu já provei. Prova você. Como? Está livre para tocar, não toca. Sabe quanto que eu sei que alguém está comigo? Quando ela está livre para ir embora. Aí eu sei que ela está comigo. Porque se ela está obrigatoriamente comigo, eu não sei se ela está comigo. Um soldado que está servindo o exército no período obrigatório, que é de 18 anos de idade, você não sabe se ele está no exército porque ama o exército ou porque está servindo obrigatoriamente. Agora, depois de um ano, ele tem a decisão de ficar, voluntariamente ou não. A partir dali eu sei, esse cara quer ficar. É o servo da orelha furada. Você fura a orelha na porta para dizer que você quer ficar com aquele senhor. Então Deus, quando Ele trabalha comigo e com você, Ele olha para o Telmo, Ele olha para o Caio, Ele olha para você e fala assim: até onde eu posso levar o meu filho? Até onde ele está disposto a caminhar comigo? Nas mudanças e viver as mudanças que eu tenho para ele? Até onde ele vai alcançar? Deus vai o tempo todo nos empurrando, e no bom sentido da palavra empurrar, para que a gente cresça. Quem aqui é pai e estudou até a 8ª série lá do antigamente, nono ano, no Brasil, lá, você lembra? Estudou lá. Quando você teve um filho, qual foi o seu sonho? Eu quero que meu filho faça o 2º grau completo, no mínimo. Aí o pai que fez só o 2º grau, ele quer que o filho faça o quê? Faculdade. E o pai que fez faculdade quer que o filho faça doutorado. E o pai que fez doutorado, ele quer que o filho vá para a NASA. E o pai que foi para a NASA, ele quer que o filho vá para a Lua. Por quê? Porque todo pai quer que o filho vá mais longe. E Deus não olha para mim e para você e fala: não, vou limitar ele porque tá grandão demais. Não, Ele só não quer perder você, mas Ele quer que você cresça. Ele só não quer perder o seu coração, mas Ele quer esticar você. E nós somos provados todos os dias. Repete comigo: prova. A prova serve para nos provar. Olha, prova. Para que Deus prova a gente? Porque Ele é brabo e Ele gosta de ver a gente mal. Não, Ele quer aprovar. A prova serve para aprovar ou reprovar. Então as provas que estão vindo na sua vida não é o diabo. Porque o diabo não quer aprovar ninguém. As provas não são do diabo. Eu tenho uma filha de 11 anos, a Isabela. Imagine que a Isabela não veio com a gente aqui, mas imagine que ela estivesse com a gente e estava ali fora agora brincando entre os carros e jogando pedra entre os amigos, e uma pedra que a Isabela jogou caísse no seu vidro do seu carro. Você ficaria chateado. Agora eu faço uma pergunta:
você vai poder corrigir minha filha? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ninguém põe a mão na minha filha. Mas ela quebrou o vidro do meu carro. Não interessa, eu pago o vidro. E depois eu corrijo ela, vou chamar a atenção dela, vou discipliná-la, porque eu sou o pai. Você não põe a mão no meu filho. Se eu que sou mau sei cuidar da minha filha, quanto mais o Pai Celestial cuida de você. Então quem bota a mão em você é Deus, não o diabo. O diabo não tem autoridade de pôr a mão em mim. Eu quero que você entenda isso. O diabo não põe a mão em mim. Pastor, mas o que eu estou passando ultimamente parece o diabo. Pode parecer o diabo e pode parecer até, como diz Agostinho, o diabo de Deus. Aquele diabo que Deus permite, como foi na vida de Jó. Mas o diabo não tem poder. Apocalipse diz que todo poder pertence a Deus. Apocalipse diz que um anjo só vai prender todos os demônios juntos. Não tem uma disputa assim. A gente tem uma imagem às vezes, não sei se você lembra a cena do Jesus e o diabo assim. E quando eu oro, Jesus ganha. Quando eu não oro, Jesus perde. Quando eu torço para o Flamengo, Jesus perde muito. E você pensa que o diabo e Jesus estão assim. Não, os dois não estão assim. Ele já venceu na eternidade. Então por que isso tudo? Porque Deus nos ama e quer nos fazer crescer. Entende que Ele está interessado em você. Você é aquele que Ele está trabalhando. Se o meu povo que se chama, se ouvires a minha voz, se são condições. Deus deu a planta, mas Noé construiu a arca. Deus derrubou o gigante, mas Davi jogou a pedra. Jesus ressuscitou Lázaro, mas os homens soltaram as ataduras e rolaram a pedra. Deus faz a promessa a Abraão, mas ele teve que sair. Lázaro, para fora. Gente, só entre nós, qual é mais difícil, rolar a pedra ou ressuscitar? Gente, rolar a pedra é só chamar um anjo bodybuild, chama um anjo treinado, anjo, rola a pedra, acabou. Aí Jesus fala, Lázaro, vem para fora, ressuscita o cara está fedendo já. Aí na hora de tirar a pedra, ele fala, gente, tira a pedra. Jesus, por que tu não manda com o dedo assim, ó, a pedra sai? Porque uma coisa é ressuscitar, outra coisa é rolar a pedra. Uma coisa é derrubar o gigante, outra coisa é guiar a pedra. Outra coisa é dar a planta da arca, outra coisa é construir a arca. Uma coisa é receber a promessa, outra coisa é obedecer para poder recebê-la. Então Deus, Ele na sua grandeza e poder, permite que você participe do milagre. Participe do que Ele quer fazer. É como se, eu não sei se você tem essa sensação, aquela história do elefante e a formiguinha. Conhece essa história? O elefante estava em alta velocidade, uma formiguinha atrás da orelha dele. Dois amigos, o formiguinho e o elefante, em alta velocidade. E levantou um poeirão. Levantou uma estrada de chão, aquela deserto, levantou um poeirão, a formiguinha devagar, que nós estamos fazendo muita poeira. Formiguinha, um de nós. Que papo é esse, formiguinha, de nós estamos fazendo poeira? É como se Deus dissesse assim, fica aqui, e fala assim, nós estamos fazendo. Eu deixo tu perceber e achar que nós estamos fazendo. Eu sou Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Tudo é por mim, tudo é para mim, tudo é eu. Mas eu deixo você participar disso. Eu te dou uma oportunidade de me obedecer e sentir o gostinho de fazer poeira comigo. É Ele, é por Ele. Mas Ele faz questão de deixar a gente estar junto nesse processo. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Para isso, normalmente, mudanças são necessárias. Algumas mudanças são bem-vindas, outras nem tanto. Mas as mudanças são, na sua maioria, necessárias para o nosso crescimento. Repete uma palavra assim, crescimento. Repete comigo, crescimento. Fala assim, eu preciso crescer, amadurecer. É interessante que muitas mudanças causam desconfortos, gastos, surpresas, cansa.
Mas mudanças nos reservam surpresas positivas e outras negativas. Mas ambas são para o nosso crescimento. Alguns exemplos de mudanças, só para a gente entender aqui, antes de eu entrar nas lições das mudanças, do poder da mudança. Mudança geográfica. Muitos aqui, se não todos, já viveram isso. Mudança de casa, de cidade, de país. Mudança de empresa. Mudança física. Quando você geograficamente se movimenta. Mudanças de relacionamento, pessoas, amizades, ambiente de trabalho. Mudanças de comunidade de fé, seja na mesma denominação. Às vezes você está, atitude Orlando, atitude Tampa, é uma movimentação. Quando você se movimenta também, isso aqui é uma mudança. Pessoas novas, desafios novos, crente chato, crente mais legal. Lá tinha crente mais legal, aqui tem crente mais legal ainda. Aqui, os melhores estão aqui em Tampa. Mudanças familiares. Quando casamos, ou quando infelizmente vivemos o divórcio, uma nova aliança. Ninguém que separa casou pensando em separar. Todos nós casamos convictos de ficar ali, mas tem alguns buracos no caminho, tem algumas dores que a gente não compreende. Só quem viveu sabe. Então é um lugar difícil, são mudanças difíceis. Você casou com alguém que tinha um filho, um enteado. É uma mudança de relacionamento. É uma nova postura para lidar com essa situação. Vai exigir uma sabedoria que você não tinha antes, não precisava antes. Tudo isso é verdadeiro. Mudanças pessoais, atitudes, posturas, saúde, cuidado físico, amadurecimento. São mudanças, E nessas mudanças acontecem pelo menos três coisas. Vamos lá. Se você gosta de anotar, 3 coisas que acontecem nas nossas mudanças. Primeiro, achamos coisas que achávamos que estava perdida. Eu já mudei 22 vezes de casa. Fiz 22 mudanças. Trabalhei no exército, isso também me fez mudar. Eu fui morar em Belo Horizonte, porque eu fiquei 22 anos no exército. E aí essas mudanças me fizeram mudar de casa. Então eu fiz muita mudança mesmo, caminhão de mudança. Botar as coisas, ir para outra casa, liga a energia, corta aquela antiga, essas coisas de mudança. Quem muda sabe o que eu estou falando. Quem já mudou sabe o que eu estou falando. Então, uma das coisas que acontece quando a gente muda, a gente acha coisa que estava perdida. Você começa a fazer a mudança. Primeiro que nunca dá certo a quantidade de caixa que a gente achava que dava. A gente tem mais do que imagina. Principalmente elas. Isso é uma grande verdade. A gente descobre onde foi o cartão de crédito. Descobre que tem roupa na etiqueta. A gente descobre na mudança. Aquele cortador de unha que sumiu, achou. Na mudança. Aquela foto, aquele álbum, eu achei que tinha perdido. Então na mudança, quando você começa a movimentar aquele brinquedo que você brigou com seu filho, que ele perdeu. Não perdeu, estava atrás de alguma coisa que na mudança você movimenta sofá, e embaixo do sofá tem uma Disney, tem ali dinheiro, tem quase um banco, tem moedas, no sofá tem um furo dentro do sofá tinha coisa. A gente começa a descobrir como? Na mudança. A mudança a gente acha coisa que achava que estava perdido. Pega isso aqui para o seu espírito, o seu coração. Nas mudanças, nós vamos encontrar dons e talentos que achávamos que tínhamos perdido. Quando a gente muda aquilo que achamos que tinha acabado. Ministério, vocação. Coisas que a gente achou, não, aqui Deus não vai me usar mais. Foi uma época, que saudade. Deus fala, não, eu tenho uma nova unção para você nisso aí. Eu tenho algo preparado para você. Eu tenho uma menina na igreja que cuida do Ministério de Libras, que é a língua brasileira dos sinais. Ela veio do norte do Brasil, foi morar lá em Criciúma. E ela estava congregando com a gente. Eu falei, você veio de onde? E você congregava onde? Na igreja tal. Que legal, quanto tempo de fé? 20 anos de fé. O que você fazia na igreja? Eu fui professora de Libras, pastora de surdos. Falei, quê? Você está na aba, pai, há quanto tempo? Uns 2 anos.
E você está parada por quê? Não, acabou para mim. Esse não é mais o meu ministério. Isso não é por quê? Não, agora que eu mudei para cá. Falei, o quê? Pois agora, domingo que vem, tem culto para surdo. E tu vai fazer mas não tem surdo, não interessa, faz para nada. E o primeiro culto, ela ficou num canto aqui sem ninguém. Ela ficou aqui, fazendo os sinais para a pessoa que estava ali. Não tinha ninguém. Aí avisei domingo, quem tem amigo surdo, parente surdo, pode trazer que agora tem. Nós temos mais de 40 surdos congregando, batizamos mais de 30 surdos já. Porque Abel achou o dom. Aonde? Na mudança. Abel reencontrou o dom. Aonde? Na mudança. Na igreja que ela estava, ela não fazia mais, aposentou, enterrou o dom. Mas o dom voltou a funcionar na mudança. Nas mudanças vamos encontrar amigos que achávamos que nunca mais teríamos. Eu te abençoo com isso. As mudanças vão trazer amigos. Você vai conhecer pessoas que vão ser amigos para o resto da sua vida. Numa mudança. Amigos mais chegados do que irmãos de sangue. Porque Deus vai presentear com amigos que nós vamos encontrar na mudança. Nas mudanças descobrimos os amigos que temos e não sabíamos que tínhamos. Quando a gente muda, que a gente fala, sinto falta. Era um amigo e eu não valorizei. Eu tinha amigos. Eu tinha uma amiga. Descobri agora que eu fiquei longe dela. Que eu mudei. Nas mudanças, vamos encontrar habilidades, capacidades que não sabíamos que tínhamos. É interessante quando a gente mudou para Belo Horizonte, né, amor? A minha esposa não tinha carteira de motorista ainda, 35 anos de idade, na época, por quê? Porque ela teve uma situação, um acidente na família, acabou que ela não conseguiu. Tinha medo de tirar a carteira de motorista. Quando a gente foi para Belo Horizonte, não teve saída. Lá ela tinha que dirigir. Tinha, porque eu ficava no exército o dia todo, ela tinha que se movimentar, e não teve jeito, ela tirou a carteira. Gente, dirige quase melhor que eu. Para vocês terem uma noção, eu vim agora de Orlando para cá, ela veio dirigindo. Eu vim assistindo o jogo. Olha que bênção. Olha que interessante. Dirige muito bem. Mas um medo não permitia. Mas a mudança fez ela perder o medo. E hoje dirige lá, ela vai de Criciúma a Curitiba, dá 6 horas de carro pela BR-101. Não me preocupo. Então, a mudança faz isso. Quem está comigo até aqui? Mudanças vamos descobrir que tem vida fora da nossa caixinha. Quando a gente muda, a gente vê que tem vida fora da caixinha. Quando a gente muda de congregação, a gente vê que tem crente, que não é só da nossa igreja. A gente descobre que tem mais gente que ama Jesus. A gente descobre que que a América ou o Brasil, a presença de Deus é a coisa mais importante. Que tendo acesso mais ou não a uma coisa ou outra, no final é Jesus que é importante para nós. A gente vai acabar descobrindo que tem vida fora das 4 paredes evangélicas, inclusive. Porque a gente vai encontrar pessoas católicas, são maravilhosas e amam Jesus. Porque as mudanças vão trazer isso para nós. Quando a gente vê outros prismas, outras verdades, outras realidades. As mudanças fazem isso. Eu conheço pessoas que foram morar em países de ordem comunista, que os melhores amigos que amam Jesus são católicos. Eles adoram sozinhos em casa, junta 3 católicos, 2 crentes, eles adoram Jesus. Eles descobriram que tem vida fora da igreja evangélica. Na mudança. A mudança faz isso. As mudanças fazem isso. Nas mudanças vamos achar vontade de viver que achávamos que tinha perdido. Nas mudanças vamos encontrar força naquele que nos chamou para mudar. Quem recebe até aqui, diga amém. Segunda verdade que vamos encontrar nas mudanças. Nas mudanças descobrimos que tem coisas que não nos servem mais. Não nos serve mais. Todas as vezes que a gente mudou de casa, de apartamento, ficava uma jarra para trás,
ficava um par de sapatos para trás, um pé de um sapato que o outro não achou, ficava uma ferramenta de carro, uma peça, chaveiro, chave de carro, segunda via de chave, que o carro já vendeu 3 anos atrás, mas a chave está lá ainda. Você vai descobrir que tem coisas que você tem guardado que você não vai usar mais. Você está guardando, e tem muita gente aqui guardando muita coisa, só está ocupando espaço na gaveta do seu coração. Quem aqui já foi abrir uma gaveta e a gaveta não abriu mais de tanta coisa que tinha? Quem levanta a mão? Foi abrir, não vê o que houve. Está lotado de coisa. Tem um monte de coisa no seu coração que não abre mais. O seu coração não quer abrir mais, porque tem coisa que você tem que jogar fora. Não cabe mais, nessa altura do campeonato, você não perdoar o seu ex-marido. Você não perdoar a sua sogra. Falta de perdão acumula coisa na gaveta e não deixa ela abrir mais. Aí você pensa, nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou ter um amigo, porque guardou o mágoa de um amigo que errou com você. Enquanto você fizer isso, a gaveta não abre. E se a gaveta não abre, Deus não consegue colocar coisas novas. Hoje Jesus vai fazer uma faxina no meio do seu coração. Porque tem coisa na mudança que já era para ter sido deixada. Você ainda está preso ao passado, ao ontem. Você está preso na realidade da igreja que você estava. Você está preso na realidade do país que você estava. Você está preso na realidade dos amigos que você tinha. Você está vivendo outra realidade. Seja fiel à realidade que você está vivendo agora, Abraão. Onde é que você está, Abraão? Onde é que você está? Onde é que você está? É aqui? Então é aqui, Abraão. Sabe uma das coisas que Deus fala comigo muito? Alguns princípios e virtudes que eu aprendi no exército. E uma das coisas que eu aprendi no exército é a expressão última forma. O que é a última forma? Última forma é você estar na posição de sentido e você vai fazer a posição de descansar. Você faz errado. O comandante vai dizer última forma. Última forma é simplesmente voltar para a forma que você estava anterior. Isso vale para uma missão. Quando você passa por um lugar, só para você ter uma noção, você está passando numa patrulha na madrugada, na noite, em algum lugar no Morro da Maré, ou numa mata fechada, aí você passa, o comandante, o que está na frente do pelotão, ele passa numa árvore, por exemplo, ele faz um sinal, e o sinal é assim, ó, aqui, reunião, e segue. O que ele quis dizer? Que se daqui a 10 metros o inimigo nos atacar, aqui é uma reunião de encontro. A gente se dispersa, mas volta para cá depois para se reunir. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Deus tem passos que Ele só vai quando tiver a coisa resolvida, senão você não consegue continuar andando. Tem que estar resolvido. Onde é que é o ponto de encontro? E Deus não vai. Uma das pregações, uma das mensagens que mais fala comigo é: esperar é caminhar. Vou repetir: esperar é caminhar. Por que esperar é caminhar? Porque eu espero aquilo que Deus prometeu, caminhando no que Ele mandou fazer. Não, se você aprender isso, eu estou satisfeito essa noite. Eu espero o que Deus vai fazer, obedecendo o que Ele já me disse para fazer. Não, você não entendeu. Deus tem promessa sobre você, posso ouvir um amém? Mas você tem que esperar obedecendo o que Ele já mandou você fazer. Senão não vai vir o que Ele tem para você. Vou na prática. Deus te deu um marido, mas falou que vai usar você na missão no Sudão. Não sei qual. O melhor é ter um marido, não tem dúvida, mas você não vai para o Sudão enquanto não cuidar e amar esse marido que Deus te deu. Deus falou que vai te prosperar financeiramente, mas não vai fazer isso enquanto você não cuidar dos seus filhos, porque os seus filhos Ele já te deu. Quem aqui tem chamado? Levanta a mão bem alto. Quem não levantou, não tem? Está morto? Quer que eu ore para Deus resolver isso agora? Uma vez o pastor estava no presídio. A gente tem um trabalho no presídio há mais de 20 anos, nas penitenciárias, eu e Vivi. Eu estava no presídio e aí um cara me chamou: pastor, seguinte, não acredito nessas orações que vocês fazem aí. Para mim isso é tudo invenção na cabeça de vocês. Falei: meu querido, tudo bem, eu te entendo, mas posso orar igual? Ah, pastor, estou preso mesmo, não vou sair daqui? Pode orar. Então tá bom. Peguei a mão dele, tá bom aqui. Ele com o olho aberto, sim. Meu Deus,
faz ele apodrecer aqui dentro. Oh, 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 oh. Que isso? Ué, tu não acredita em oração? Está preocupado com o quê? Não, então, pastor, resolve, eu quero uma oração para acabar com meus problemas. Tá bom. Todos. Agora, Deus mata ele. Porque aí acabou todos os seus problemas. Quando Deus está dizendo assim, eu tenho algo para fazer com você, mas eu preciso, Abraão, que você obedeça o que eu já mandei você fazer. Porque enquanto você não fizer o que eu já mandei, eu não vou fazer aquilo que eu prometi. Vou contar um testemunho. Eu sei que tem um número lá correndo de tempo, aquilo lá me irrita, mas eu vou respeitar aquilo lá. Um casal procurou eu e minha esposa. Isso aqui é verdadeiro. Escute. O casal procurou minha esposa. Qual o motivo? Não conseguimos vender a nossa casa. Esse é o motivo. Uma quarta-feira à noite, pastor. Não consigo vender a casa. A gente tem uma casa de 400 mil reais lá na cidade. E a gente está 5 anos à venda. Quanto tempo? 5 anos. Que dia que eu estou conversando com eles? Quarta-feira. E o assunto era a casa. Você já botou corretores lá? Botei vários, pastor. Você já pintou a casa por fora para ficar mais bonita para vender? Já, pastor. Tudo que eu tinha de estratégia de vender casa, eu botei na mesa. Falei, meu irmão, eu não sei mais. E na conversa, ele largou assim. Porque assim, ó, essa casa eu não vejo a hora de vender. Porque essa casa aí, ó, ela foi uma herança. A minha mãe assim, ó, ela ama o meu irmão, mas assim, ó, eu tenho uma raiva da minha mãe. Quando ele falou, eu tenho uma raiva da minha mãe, meu irmão, eu vou dizer, raiva de pai até vai. Raiva de mãe não é tão comum. Aí a Nora, né, falou, a minha sogra é um... Aí eu falei, a Nora falando da sogra até vai, mas o filho... E ele começou a falar assim, eu tenho raiva, eu tenho ódio da minha mãe. Olha, assim, ó, a mãe viva. Cara, o assunto da casa acabou. Esqueci da casa, a gente não falou mais da casa. E falou da mãe. Eu vou resumir. Terminou ele ajoelhado com a sua esposa. Ele não conseguia dizer, eu amo a minha mãe. Ele tentava, ele quase endemoniava. De repente ele soltou um grito, um choro. E começou a dizer, eu amo a minha mãe. E a lágrima descia. E eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo ela porque ela errou, mas ela é minha mãe, eu amo. E começou a desesperadamente falar que amava a mãe e pedir perdão para Deus. Foi um momento lindo. Esquecemos da casa, pastor. Que dia que era? Quinta-feira de manhã. Ele me liga às 8h30, dizendo, pastor, tem um comprador que vai ver a casa meio-dia. 1h estava vendida. Quanto tempo para vender a casa? 5 anos. Porque Deus tem promessa. Mas primeiro obedeça o que Ele já mandou você fazer. Você não pode sair daqui hoje levando essas coisas na gaveta. A não ser que você quer continuar na mediocridade e na mesma coisa que você está. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de uma vida plena diante de Deus. Porque vender uma casa perto dos valores do reino não é nada. Tem coisas no reino de Deus que não tem preço. Quem está entendendo? O velho precisa dar lugar ao novo. Olha para o seu marido. Não, estou brincando. Ela olha para o marido velho. Brincadeira. O velho, as coisas velhas, repete comigo. As coisas, pastora, não olha para o pastor Caio, não está velho, está novinho. Nas mudanças descobrimos que Saul já foi. E a gente está chorando por Saul, igual Samuel. Mas Saul, para de chorar por aquilo que eu já deixei. Nós vamos perceber que tem coisas que a gente não usa mais. Nas mudanças descobrimos que aquela forma de agir já não serve mais para você, pastor. Você agora é um empreendedor, você agora é um pai de família. Não serve mais ficar no videogame todo dia. Você é um homem responsável, uma mulher responsável. Você não joga nas bets, você trabalha.
Dá glória a Deus. Alguém dá um sorriso para mim? Aleluia. Não cabe mais. Na mudança a gente descobre, ou eu cresço ou não dá certo. Não cabe mais essa forma de tratar. Nas mudanças percebemos que algumas pessoas já não têm mais o mesmo lugar na nossa vida. E está tudo bem, gente. Você passou por pessoas e não ficou lá. Pessoas vão passar por você. Amém. Posso ouvir um amém bem grande? Isso é libertador. Deixa aí quem tem que ir. Não, quem não pode ir é Jesus, o Espírito Santo. Todo mundo, deixa aí. Não prenda ninguém nos seus pés. Seja grato por todas que passaram, até pelas ruins. Nenhum amém. Aqui, agradeça pelo... Quem aqui acredita que nós somos seguidores de Jesus? Jesus teve Judas, a gente vai ter também. Jesus teve Tomé, que vai crer na gente, mas não vai crer. Jesus vai ter gente que estamos juntos, mas não está. Pedro, que vai dizer que vai estar junto, mas vai negar. Vai ter de tudo. Por quê? Porque faz parte. Pessoas vão passar. Deixa passar. Seja livre para isso. Eu posso ouvir um amém ou não? Mudanças nos levam a desapegar. Nas mudanças descobrimos chaves que não abrem mais nada. Quem já fez mudança sabe, se vai na gaveta, ela tem 30 chaves. É tudo eletrônico agora. Nem usa mais chave. Mas você está com um monte de chave guardada que não é para ter mais. Eu vou dizer, chaves antigas não abrem portas novas. Não abre. Para as portas novas são chaves novas. Entenda com sabedoria quais são essas chaves. Nas mudanças percebemos que não há mais tempo para ficar magoado porque alguém deixou de me seguir no Instagram. Não tem mais espaço para isso. Quando eu era menino, eu falava com menino, agia com menino, mas agora eu não sou mais menino. Tem gente com 30 anos de fé magoado porque o irmão não, sei lá. Não cabe mais para você. A mudança. Ei, em nome de Jesus, viva a mudança que Deus tem para você. Eu não vou me ater aqui, senão vai mais longe, mas a Bíblia fala que quando José nasceu o primeiro filho, ele chamou de Manassés. Repete comigo, Manassés. Depois nasceu Efraim, repete comigo, Efraim. O que significa Efraim? Tempo de frutificar, frutífero. Repete comigo, frutífero. Mas Efraim não nasce antes de nascer Manassés. E sabe o que significa Manassés? Deus fez eu me esquecer dos dias difíceis. Deus não manda a frutificação sem antes você resolver os dias difíceis. Você tem que estar resolvido, José, em paz para poder ser o 02 do Egito. Se José tivesse magoado com seus irmãos, José não poderia ser o 02 do Egito. Porque se os irmãos aparecessem, José ia cantar sabor de mel. E eu não ia. Por que, meu irmão? Os irmãos que me venderam? Você não era da igreja que eu estava? Ah, vocês? Né? O diácono que me expulsou uma vez do culto? Ah, você, né? O pastor que disse que eu era rebelde está aqui? Ah, que legal. Playback, toca aí. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quando vem na bênção vai se arrepender. Por que José não canta sabor de mel? Porque ele estava maduro para estar lá. Pastor, por que Deus não me levanta como José? Porque você ainda está magoado com coisa que não é para ter magoado. A frase, quer ver? Passou prova que José era maduro, eu provo. Uma frase de José mostra que José entendeu mais do reino de Deus do que 99% da gente aqui. Quando os irmãos falam, você vai nos matar? A resposta de José mostra o nível de maturidade dele. Não foi vocês que me trouxeram até aqui. Foi Deus. Mas nós vendemos. Vocês foram usados num propósito maior. Deus usou a ruindade de vocês para me trazer aqui. Mas quem me trouxe aqui não foi vocês. Escuta, se você sair daqui sabendo disso, que ninguém tem a ver com isso, Deus é soberano e tem tudo a ver com isso. Ele está cuidando mesmo nos erros seus. Ou você acha que você pega Deus de surpresa nos seus erros? Não, agora eu errei, isso não estava no plano. Deus não tem uma saída agora. E agora, quem poderá nos salvar? Não, continua sendo Deus.
Quando eu acerto, Ele sabe o que fazer. Quando eu erro, Ele sabe o que fazer. Não tem a ver com os homens, não tem a ver com homem nenhum, tem a ver com Deus que te trouxe até aqui. Tem a ver com Deus que te escolheu no ventre da tua mãe, o Deus que te chamou pelo nome, o Deus que escreveu o seu nome no livro da vida, o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Não tem a ver com você e com ninguém, tem a ver com Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são algumas coisas, são todas as coisas. Terceira verdade, e o caminho para encerrar, que eu tenho 15 segundos negativos já. Eu não quero perder o tempo, tirar o tempo da minha esposa, que eu quero ouvi-la também. Hoje é vigília. Terceira verdade, nas mudanças. Descobrimos que no novo, na mudança, precisamos de coisas que nós não temos. Lá na casa nova, o parafuso não é Philips, é Fenda. Então agora você tem que comprar uma chave de Philips, não Fenda. Na casa nova, o portão é eletrônico. E agora precisa de um controle. Antes não tinha porque era manual. Na casa nova, tem que ter linha telefônica. Então faz tempo que você não tinha um telefone fixo, agora vai ter. Na casa nova, a tomada é 2 pinos chato. Agora não é aqueles 3 pinos como é no Brasil. O lugar novo vai mostrar para você que tem coisas que você não tem para viver aquilo ali. Nas mudanças descobrimos que precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Eu estou vivendo algo novo lá em Criciúma, na Aba Pai, e na mudança que a gente está vivendo, o pastor Caio tem mais experiência do que eu. E a última vez que eu vim aqui, sentei com ele na mesa e falei: pastor Caio, como que você viveu, como que vocês vivem isso com atitude? E tomei conselhos com ele. Porque na mudança que a gente está vivendo lá, ele tem mais experiência do que eu. E na mudança eu preciso ouvir ele. Preciso ouvir outros pastores que estão fazendo coisas que eu não fiz, é novo para mim. Na mudança a gente vai precisar de ajuda. Nas mudanças descobrimos que precisamos de uma nova mentalidade para viver o novo. Que não sabemos tudo e que outros sabem muito. Nas mudanças, passando a novidade, porque tudo é novidade no começo, né? Você compra um carro novo, vem para um país novo, diferente, tudo é novo no começo. Passando a novidade, descobrimos que nunca vamos estar plenamente satisfeitos. É verdade. Os homens vão entender o que eu falo agora, as mulheres não, mas os homens vão entender. Você quer aquele carro com aquela carenagem, com aquele aro, aquele modelo que saiu, aquele, meu irmão, você compra. No primeiro mês você bota para dormir do lado da sua cama o carro. Você quase dorme na garagem para ver o carro. Você lava todo dia, não sai na chuva. Tem gente se identificando comigo? O quê? Ok. Passou 3 meses, o carro já dorme na rua. Aqui nos Estados Unidos o carro dorme na rua, né? Não, mas quando é novinho a gente vem do Brasil guarda na garagem. Até descobrir que precisa da garagem para guardar outras coisas. Que a cultura é outra. E o carro aqui é um carro. A cultura mudou, o ambiente mudou, vai só para te servir e você não vai ter mais tanto cuidado. E você vai descobrir na mudança que nada preenche a gente completamente. Casei, pastor, meu sonho era casar. Você vai descobrir que vai passar. Essa empolgação. Teve um jovem que me perguntou: pastor, não vejo a hora de casar. Porque pastor, eu e minha esposa, eu e minha noiva estamos em santidade. E a gente quer ter primeiro beijo no altar. E aí, pastor, assim, ó, eu quero casar. Casar por quê? Pastor, eu estou com... Aleluia. Estou com desejos. E eu, assim, não vejo a hora de casar para poder fazer amor todo dia. Falei: rapaz, casa. Você vai descobrir que se todo dia é forte. Não é bem assim, né? Casa então, casa. Passando a novidade, a gente vai descobrir que nada nessa terra nos satisfaz completamente. E eu quero pedir emprestado uma frase de C.S. Lewis.
C.S. Lewis diz assim, abre aspas: se nada nessa vida, nada nessa terra, nada nos preenche totalmente, logo eu concluo, nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Você não é brasileiro, você não é americano, você é do céu. A sua maior recompensa não é em euro, não é em dólar, não é em real. Você não é americano, você não é brasileiro, você é do céu. Logo, nada nessa terra. As mudanças vão mostrar que a gente pode... Irmãos, tem pessoas que teve a experiência, infelizmente, de ter 3, 4, 5 relacionamentos, namoro e casamentos. Pergunta para ela se algum desses relacionamentos completou ela totalmente. Nenhum. Porque no final, as mudanças mostram que só Jesus é suficiente para nós. Que só Jesus é o bastante. E você pode vir aqui culto após culto, trabalhar e ganhar dólar após dólar. E eu te abençoo para você prosperar muito em tudo que você fizer. Mas você vai descobrir com o tempo, se já não descobriu, que no final é correr atrás do vento. E que a coisa mais importante é ter a alegria da salvação, é ter a alegria do Espírito Santo. E as mudanças vão provar que tudo muda, tem novidades. Se empolgamos um pouquinho, mas no final, quando a gente vai para o quarto, sobra tudo que a gente precisa. Sobra Cristo. Ele é o bastante para mim e para você. Eu teria um pouquinho mais para falar, mas eu queria orar em cima dessas verdades. A atitude de Tampa está em mudança. 2 anos. 2 anos é um ciclo. O ciclo traz novidades. Todo ciclo traz novidades. Eu oro para que as novidades de Deus façam essa igreja crescer saudavelmente. Desde mudança de mentalidade, talvez a mudança de estrutura. O que Deus vai fazer com vocês é o Senhor. Esperar é caminhar. Caminhe naquilo que Deus já revelou para vocês. O que Deus já revelou? E hoje aqui, enquanto eu pregava, o que Deus mostrou? Qual é a gaveta que está cheia de coisa aí? Que você ainda não jogou fora, não dá para abrir mais. Faz uma limpinha hoje. Amém? Porque Jesus é tudo que a gente precisa. Vamos ficar de pé por um instante, por favor. Queria que você fizesse uma oração sincera, coloque a mão no seu coração, fale com Ele. Fala, Jesus, me ajuda. Fala para Ele assim, Senhor, não me faça sair deste lugar do mesmo jeito. Não permita que eu não perceba as mudanças. Não importa onde, como, nem quando. Importa com quem. Não importa onde, nem como, nem quando. Importa com quem. Que as mudanças, que possamos viver mudanças, crescer, viver o novo de Deus, mas que nós possamos falar como Moisés: não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Não me faça mudar, eu não quero mudar em nada se a tua presença não for comigo. Agora, se a tua presença for comigo, bem-vinda a mudança, bem-vinda a novidade, bem-vinda. A gente te recebe com ações de graça, em nome e no nome de Jesus. Que essa noite gavetas sejam abertas, coisas que tem que ser jogado fora se joguem, coisas novas, novidades do céu para esse irmão, para essa irmã, venham na mão, no coração e na mente agora. Alguns precisam perdoar, tirar da gaveta para o coração abrir de novo. Eu não conheço a história dos meus irmãos, mas que nessa noite, Espírito Santo, essa mensagem possa encontrar guarnição no coração e gerar frutificação no tempo oportuno. Que Manassés nasça nessa noite. Manassés, Deus me fez resolver os dias ruins, para que nasça Efraim, frutificação, em nome de Jesus.